Bom, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai falar, então, sobre como aumentar o faturamento do seu escritório de arquitetura através dos clientes que já chegam até você e como criar um processo para que vocês consigam crescer de forma mais rápida e mais eficiente. Além disso, eu vou mostrar para vocês como eu co-criei uma proposta comercial irresistível através da inteligência artificial. Tá? O objetivo aqui é mostrar as possibilidades da inteligência artificial em relação à comunicação, desde posicionamento, vendas, até criação de conteúdos, e não vamos entrar aqui no aspecto criativo, de desenho, apesar de eu ter usado a inteligência artificial para criar as imagens que vocês vão ver. Tá? Então, aqui a nossa conversa é uma conversa de como explorar, inclusive, um ponto fraco do arquiteto. Tá? Eu lido com muitos arquitetos e eu vejo, muitas vezes, o quão incrível é o trabalho deles, mas que muitas vezes ele tem uma dificuldade em comunicar isso para o mundo, para o mercado. E o ChatGPT, a inteligência artificial, vai auxiliá-lo demais em relação a isso, a te destravar, te trazer ideias e, às vezes, construir textos com muito mais habilidade do que você, até porque vocês não estudaram para isso. Né? Vocês têm outras habilidades. Eu sou uma pessoa de comunicação, né? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar depois. Eu não sou arquiteto, eu sou de comunicação, mas eu trabalho com arquitetos já desde 2017. Vou falar um pouquinho aí da minha experiência com arquiteto, mas eu trabalho exclusivamente com arquitetos e por isso que eu acabei realmente me aprofundando muito nesse mercado. É um mercado que me abraçou, que me recebeu, e hoje eu sou um dos sócios da Arcademy, né, uma startup de arquitetura, e eu lidero toda a área de educação, com cursos, mentorias, palestras e tudo mais. Mas vamos lá. Vocês já se apresentaram um pouquinho aqui, então vamos direto, porque tem bastante conteúdo para a gente falar hoje, então não quero perder muito mais tempo, não. Bom, vamos lá. Para quem chegou antes, tinha essa aqui, até esse slide de espera, que inclusive foi criado pelo ChatGPT. Tá? Então, é possível fazer coisas tão pequenas até como essas. Né? E que ela traz aí uma ideia legal, interessante. É claro que também tem que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente não fique preguiçoso e não passe a criar nada. Né? Então, aqui foi um exemplo, eu estou sempre extrapolando, né? Mas é um pouco só para vocês terem uma noção das possibilidades e tudo mais. Então, eu precisava criar um slide de espera e falei, opa, estou sem tempo, deixa eu fazer isso rapidinho, e pedi ali para o ChatGPT criar aí uma mensagem de boas-vindas com alguns direcionamentos para vocês aproveitarem melhor essa aula. E foi esse aqui o resultado. Vamos lá. Como aumentar o faturamento do seu escritório de arquitetura com os clientes que já chegam até você e como economizar tempo com a inteligência artificial. Tá? Então, esse é o tema que a gente vai falar. Eu vou trazer para vocês uma base, um conceito que é fundamental vocês entenderem, e aí eu vou mostrar o passo a passo do nosso método aqui para que vocês consigam realmente fechar mais e melhores projetos, aqueles clientes que vocês realmente desejam, cobrando quanto vocês merecem, clientes que te valorizam. Tá? No final, para quem tiver interesse, eu vou até falar das nossas mentorias, e daí, se vocês tiverem interesse em ter o meu acompanhamento para desenvolver isso também, fiquem à vontade, vocês ficam comigo. Quem não quiser, quem não tiver interesse, eu vou, inclusive, dar a proposta via inteligência artificial antes, para que vocês fiquem à vontade também e fiquem realmente quem esteja interessado em saber um pouquinho mais dos nossos programas de aceleração, que são feitos para auxiliar vocês. Vamos lá. Os 3 pilares do crescimento. Aqui a questão é o seguinte, existem 2 deles que faz com que vocês acelerem os resultados de vocês. E um deles é o que trava. Só que a maioria dos escritórios de arquitetura foca somente nesse primeiro pilar. E quando você foca nos demais, você começa a ter alguns resultados, né? Então, aqui a gente tem a questão, a ideia da Andrea, né, que fechou 7 projetos no mesmo mês, a Cat de Curitiba, que fechou o maior contrato. Então, eu trago alguns cases aqui, gente, só para vocês verem que não é balela, tá? Então, que realmente funciona, que tem gente aplicando e tendo resultado. Aqui eu gosto muito desse caso da
da Camila e da Maíra, né, que elas fecharam 2 propostas, ficaram até com medo de fechar outras, porque elas não iam dar conta. O Beto, que fechou melhores projetos, o pessoal não pediu desconto. Então, isso aqui é um pouco do resultado que vocês podem ter aplicando o que a gente vai compartilhar aí. E até a Manuela que falou que era milagrosa, mas na verdade não é milagre, é método, e o método eu vou ensinar hoje para vocês. Vocês vão ter aí todas as ferramentas para aplicar no negócio de vocês. Vamos lá. Bom, gente, só coloque aqui para mim rapidinho no chat quem me conhece. Eu não vou me estender, a ideia não é essa, tá? Mas é legal que vocês saibam com quem vocês estão falando, né? Então coloca aqui para mim, só para eu ter uma ideia, quem já me conhecia antes ou quem está me conhecendo pela primeira vez. Quem de repente me conhece desde a época do Marketing Decor, põe no chat para mim, por favor. Ah, vi que a Marisa entrou aqui. A Renata é a primeira vez. Olha, Paty, legal. Vamos ver uma evolução. No High Design, foi. O High Design, vou até contar aqui rapidinho. No curso da Lu, que bacana. A Trícia, que está comigo na mentoria. A Márcia já foi mentorada também. Arcaton, primeira vez. Mentoria. A Marisa desde 2020. A Jaque, oi Jaque, tá aí. Palestra de Floripa, nossa, muito legal. Bom, tá bom, só para ter uma ideia aí, alguns de vocês colocaram. Então, vou dar só uma contextualização, tá, gente? Então, em 2016, eu tinha uma cliente muito especial que eu admiro muito, que é a Lucila, do Casa de Valentina. Na época, eu era consultor de marketing digital. E ela me convidou para fazer uma palestra na High Design, daquele ano, que foi até esse espaço aqui que ela criou junto com a Sim, que hoje é uma grande parceira nossa, para falar sobre marketing digital. E naquele dia, lotou, aqui tem a foto aqui de baixo, era um apartamento, né? Simulava um apartamento e tinha muita gente, saía pela janela, tudo mais, foi super legal. Não sei se teve alguém aqui que estava naquele encontro, na High Design, seria super bacana saber. Mas a gente começou a falar sobre marketing digital e acabou a palestra e muitos profissionais vieram falar comigo fazendo perguntas que eu considerava muito básicas, até naquela época, para um empreendedor, para um dono do próprio negócio. E naquele momento eu falei, Lu, você precisa compartilhar aí tudo que você sabe aí de redes sociais, de marketing digital, para esse público e ajudar realmente eles a crescerem o negócio deles através das redes sociais. E aí nasceu o Marketing Decor, que está essa fotinha aqui da direita. A ideia inicial era que fosse um curso só da Lu, mas eu acabei entrando com a parte que eu domino, que realmente era uma parte mais de vendas, de planejamento estratégico, de posicionamento, e eu fiz o curso junto com ela, e aí o curso foi super bacana, a gente teve 4 turmas, foram mais de 400 pessoas, a gente começou a fazer alguns eventos. Essa foto aqui de baixo foi uma foto da Breton, aqui em São Paulo, foi um evento super bacana, para mais de 100 profissionais, super legal. E nesse dia aqui, eu compartilhei a proposta irresistível. O que aconteceu? Quando eu comecei a dar as aulas com Marketing Decor, alguns profissionais me pediram para ter um atendimento mais próximo, né? E aí foi quando eu criei a minha primeira mentoria, que foi lá em 2017. E ali eu comecei, era um grupo pequeno, de mais ou menos, acho que eram 8 profissionais naquela época, e eu comecei a entender um pouquinho mais o negócio deles, e eu fui vendo que aqueles profissionais tinham trabalhos incríveis, mas eles tinham uma dificuldade enorme em fechar bons projetos, em comunicar os seus diferenciais, o seu valor, o seu trabalho. E aí eu pedi para eles que eles me enviassem as propostas deles, e ali que realmente mudou o jogo, porque eu percebi que aquelas propostas realmente eram propostas pouco interessantes, muito técnicas, que não educavam o cliente e que vendiam todas a mesma coisa, que era uma série de plantas. E o cliente não compra a planta, o cliente compra o resultado final. Ele quer sair do ponto A para o ponto B, e aqui existe uma ponte que é o seu trabalho. As ferramentas que vocês usam, isso aí é muito mais para vocês do que para o cliente. É claro que ele tem que entender a complexidade, a responsabilidade de todo o trabalho que vocês fazem, mas vocês não podem contar com que ele entenda. O cliente não compra uma planta luminotécnica, uma planta de gesso, ele compra o resultado final. Então, vocês precisam construir valor para que ele entenda e aí ele passe a, primeiro, parar de pedir desconto, que era um dos objetivos da proposta irresistível,
aumentar a taxa de fechamento e fazer o cliente fechar na hora. É terminar a reunião e ele falar onde eu assino. É claro que esses dois objetivos são mais fáceis, então, com propostas irresistidas, a gente realmente consegue eliminar o desconto, a gente consegue fazer com que ele aumente mais a taxa de fechamento e que ele também consiga assinar na hora. Mas aqui é um trabalho um pouquinho maior e tem alguns clientes que são mais reativos, outros não, então nem sempre acontece. Mas foi nesse dia que eu compartilhei o Propósitos Irresistíveis e comecei a focar no processo de vendas para arquitetos. E não parei nunca mais. Tá? Então, a partir desse dia eu comecei a compartilhar o Propósitos Irresistíveis e eu comecei a receber mensagens como essa. Adivinha, fechei sem desconto, apresentamos uma quinta, outra na sexta, fechamos as duas. Essa aqui eu acho que até estava antes, né? Primeiro contrato fechado, estou com 3 clientes novos. Bom, são várias, eu recebo hoje mensagens como essa praticamente todas as semanas, fico muito feliz. E eu comecei, inclusive, nesse momento, a compartilhar com mais pessoas. Criei, na época, o curso Propósitos Festivos, que alguns de vocês estão aqui, e comecei a palestrar para a Arcademy, naquela ocasião, no Arcadei, que alguns de vocês me conheceram, até que eu me tornei, em 2019, sócio da Arcademy, e hoje eu lidero a área de educação, então alguns de vocês já me conhecem pelo programa de aceleração, alguns me conhecem pelas palestras, e hoje a gente tem as nossas mentorias, que é uma mentoria de vendas e a mentoria Outliers, que alguns de vocês, aqui eu vi que a Trícia está, e que é uma mentoria mais avançada de 6 meses. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto e como que eu cheguei até essa questão de vendas e da importância do arquiteto saber vender, saber educar, para que ele feche os melhores clientes. Só que por trás disso tudo, a gente tem uma lógica, que é uma lógica incontestável, tá, gente? Porque ela é matemática, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quais que são os 3 pilares básicos do crescimento de um escritório de arquitetura? Primeiro, você tem que ter as oportunidades, que são os orçamentos solicitados. Então, você tem que ter um cliente pedindo para você um orçamento. Vocês vão ver que daqui para frente eu não falo mais em orçamento, tá, gente? Porque essa é uma palavra que eu não gosto. Eu falo sobre proposta comercial. Orçamento é o que você pede na Leroy Merlin, é o que você pede ali numa loja. Aqui vocês vendem uma proposta de valor, uma proposta comercial, então eu não falo em orçamentos. Depois, o outro pilar é a conversão. Então, de todas as propostas que você manda, quantas você fecha? Como que vocês vão descobrir isso? É só você dividir o número de propostas fechadas pelo número de propostas enviadas e multiplicar para sempre, a gente tem uma porcentagem. Tá? Aqui, um dado importante. Eu já analisei, com certeza, mais de 300 propostas comerciais e dados do escritório de arquitetura. A taxa média de conversão, depois, se vocês quiserem, podem até colocar aqui no chat também, mas é em torno de 33%. Tá? Então, a cada 3 propostas, eu fecho uma. Quem aplica o método Propósitos Irresistíveis, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, a média de fechamento é acima de 66%. Tá? É o dobro. E é isso que eu espero de vocês. E, por fim, a gente tem aqui o ticket médio, que é, para vocês entenderem, é o valor médio de um projeto. Né? Então, vocês podem dividir o faturamento de um período pelo número de propostas fechadas. Então, se eu faturei 100 mil nos últimos 6 meses com 10 projetos, eu tive um ticket médio aí de 10 mil reais. Tá? Então, essas são esses são os 3 pilares de crescimento de um escritório de arquitetura. Como que funciona? Você multiplica o número de oportunidades pela taxa de conversão pelo ticket médio, você tem o faturamento do seu escritório. Simples assim. Vamos lá, para ficar mais claro para vocês. Você apresentou 12 propostas, você fechou 25% por 10 mil reais. Ou seja, você fechou 3 propostas, a 10 mil reais você faturou 30 mil reais. Simples assim, tá, gente? Vou trazer para ficar bem didático, bem claro. Agora, o que acontece se você aumentar o número de oportunidades? Né? Então, em vez de 12, você conseguiu fazer marketing, você foi lá, aumentou a sua presença nas redes sociais, contratou uma assessoria de imprensa, participou de uma amostra, fez um trabalho de network, você aumentou. E aí você passou de 12 propostas para 16 propostas apresentadas, só que você manteve os mesmos 25% de taxa de conversão e o mesmo ticket médio. Aí você teve um aumento aí de 10 mil reais, você fechou 4 por 10 mil, você cresceu 10 mil reais.
Essa é uma forma de aumentar o faturamento do seu escritório? É. Você pode aumentar, aumentando as suas propostas. Mas aí vocês vão ver que existem as maneiras mais rápidas e mais fáceis. A outra delas é você aumentando a sua taxa de conversão. Então, em vez de você fechar 25%, aqui eu coloquei 33,2 só para facilitar a conta, tá, gente? E para vocês, para ficar bem claro aí o exercício. Então, você mantém todo o restante, você continua apresentando as mesmas 12, ou seja, você não vai fazer nada diferente do que você já fazia antes. Só que você vai fechar um pouquinho mais, porque você vai desenvolver um processo comercial mais eficaz, você vai ter uma proposta comercial irresistível, você vai aumentar a sua taxa de fechamento, mas você vai cobrar os mesmos 10 mil reais. Você consegue crescer? Consegue crescer também o mesmo valor aqui, 10 mil reais. E por fim, só para a gente finalizar a linha de raciocínio, imagina se você aumentasse só o seu ticket médio. Tá? Então, você mantém as mesmas 12, 25%, só que em vez de cobrar 10, você cobra 13,5%, pelo mesmo trabalho, tá, gente? Quando a gente fala em ticket médio, não adianta aumentar escopo, porque se você aumenta escopo, você aumenta esforço, você ganha faturamento, mas você não ganha margem. Aqui eu estou falando, você gerar uma percepção de valor maior. Então, você chega, faz um trabalho, você tem uma marca forte, você fala, vou aumentar, em vez de o que eu sempre cobrava 10 mil, vou cobrar agora 13,3, porque eu tenho uma margem maior e eu consigo fechar os bons projetos porque eu tenho marca para isso. Você vai aumentar os mesmos 10, tá? Então, essa é a lógica, gente. Não tem como fugir. Um escritório cresce a partir dessas 3 variáveis. Número de oportunidades, taxa de fechamento e ticket médio. O que acontece e que muda o jogo de muito escritório? A grande maioria dos escritórios focam seus esforços apenas em gerar mais oportunidades. Fica pensando qual que é o hack do Instagram, que horas que eu posto no Reels, se eu faço stories, se eu aumento isso, se eu aumento aquilo, contrata assessoria de imprensa, foca sempre em atrair mais clientes. O grande problema é que isso necessita de muito esforço e muito tempo. Não é de um dia para o outro que você aumenta o número de oportunidades, se você aumentar o número de postagens. Vamos lá, se você hoje posta uma vez por semana, e aí você fala assim, agora eu quero aumentar. Semana que vem eu postar 2 vezes por semana. Você dobra o seu faturamento se você fizer isso? Não necessariamente. É um trabalho de construção, é um trabalho a médio prazo, precisa de bastante esforço, precisa de paciência, precisa de resiliência. Você não tem controle, você não tem controle se aquele post vai chegar nas pessoas que você quer, você não tem controle se a pessoa vai ler o seu post, se a pessoa vai participar daquele evento, se a pessoa vai ler aquela matéria que você saiu numa revista online, que te dá... Você não tem controle. O segredo está em você começar pelo que você tem mais controle. E o que você tem controle aqui? Na conversão. O cliente já chegou até você, ou seja, ele já gostou, alguma coisa que você faz ele gostou, ou ele veio por indicação, ou ele veio pelo Instagram, ele já chegou até você, você já tem o nome dele, você tem o celular dele, você tem às vezes o e-mail dele. É muito mais fácil você focar nos clientes que já chegam até você primeiro. Então, olha assim, olha aqui como você consegue dobrar o seu faturamento com muito menos esforço, de forma matemática. Se você aumentar a sua taxa de conversão de 25% para 41%, que não é muito, lembrando que eu falei para vocês que quem faz o propósitos irresistíveis, a nossa meta é 66%. Então, eu considero isso baixo. Você vai aumentar um pouquinho aqui, e se você aumentar um pouquinho mais o seu ticket médio, quem paga 10 mil, paga 12. É só uma questão de vocês saberem mostrar valor, mostrar os diferenciais. Por que vocês são únicos? Por que vale a pena eu pagar 12 e não 10? Isso eu sei porque a gente faz esse trabalho na Arcademy. A gente tem o Arcaton, que a gente também faz geração de projetos, e o cliente não paga pelo mais barato, ele paga por aquele que ele considera o melhor custo-benefício. Então, você aumentando 40% aqui e aumentando 20% aqui, você passa a ter 5 projetos a 12 mil, 60 mil reais, você dobrou o faturamento do seu escritório. Agora,
volta o raciocínio aqui comigo. O que vocês acham mais fácil? Aumentar 40% aqui e aumentar 20% aqui? Ou dobrar o número de propostas que vocês vão atrair? O número de pessoas interessadas. É claro que quando vocês fazem esse movimento e junto com esse, aí vocês têm o que a gente chama de crescimento exponencial. Mas vocês precisam começar, ao invés disso, vocês têm que fazer assim. Vocês focam primeiro em vendas e a partir do momento que você está fechando mais de 60% das oportunidades que chegam até o seu escritório, vocês passam a pensar um pouco mais em marketing. Tá? Então, o que eu vejo, muitas vezes, eu analiso os números comerciais dos escritórios que participam das mentorias. E eu vejo, às vezes, que entra muito dinheiro, muitas oportunidades, às vezes 700 mil, 1 milhão. E aí, a hora que eu vou ver, o escritório ficou com 200 mil, mas tinha 1 milhão na mesa. O resto dos 800 mil foi para alguém. É claro, tem um cliente ou outro que desiste, ou que realmente não vai mais fazer o projeto, mas aquele projeto foi para alguém, foi para algum outro profissional que ele achou que valia mais a pena. Então, tem dinheiro na mesa. Quando vocês fizerem essa conta, que eu chamo de índice de perda, vale o exercício aqui, vocês podem colocar aí como uma tarefa de casa. Pega, por exemplo, no ano passado, 2022, levanta todas as propostas comerciais que vocês enviaram e vê o faturamento total, né? O valor total. Então, vocês vão somar as que vocês fecharam e as que vocês não fecharam, todas. Vocês vão ver o quanto de oportunidade chegou até o seu escritório. E aí você vai ver quanto você faturou e você vai ver o seu índice de perda, que é o valor total de oportunidades menos o valor que vocês fecharam. É isso que vocês deixaram na mesa por não focar nesse processo de vendas. Fez sentido, gente? Ficou claro? Porque isso aqui é a base, tá? Eu sei que pode até ser banal, lógico, mas é incontestável, é conta, é matemática. Coloca aqui no chat para mim, só para eu acompanhar, ver se vocês estão aí acompanhando comigo. Aqui a Renata falou que sim, o Gustavo falou como empresa, essa técnica, quando você está no mercado, que tem pessoas que cobram 1/3 do seu preço. Gustavo, você tem que mostrar que o que você faz não é a mesma coisa que os outros fazem. Você tem que ter um produto que seja incomparável. Eu falo muito sobre isso na mentoria. Você tem que criar um método próprio, uma maneira própria, porque as pessoas estão dispostas a pagar sim, quando elas veem valor naquilo. Então, se você está entregando a mesma coisa que todos os outros entregam e eles ainda cobram menos, é realmente difícil você conseguir fechar esse cliente. Agora, a hora que ele fala o seguinte, ó, eu recebi essa proposta por 1/3, por que eu tenho que pagar o seu? Você vai mostrar que o que você tem não é a mesma coisa. Vocês têm que olhar para o processo de vocês, para aquilo que vocês entregam, e aí sim você vai gerar valor para algo que só você tem. Tá? E aí, assim que eu tenho visto o resultado, e não sou eu que estou falando por falar, mas pelos escritórios que eu acompanho nas mentorias, tá bom? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade, porque temos muito conteúdo ainda pela frente. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Então, aqui também do Leandro, que hoje está na Mentoria Outliers, que ele tinha, isso já faz um bom tempo que ele mandou, né? Ele conseguiu aumentar a taxa de fechamento, aumentando o ticket em mais de 50%, gente. Ou seja, ele passou a cobrar mais e, mesmo assim, ele aumentou o ticket médio dele. E ele abaixou o índice de perda. Então, é isso que vocês têm que buscar, né? Esse tipo de resultado que vocês têm que buscar. E aí, para concluir, a maneira mais rápida e eficiente de crescer o seu escritório é focando nos clientes que já chegam até você. E como que a gente faz isso? Eu quero apresentar para vocês aqui uma ânfora, né? Então, uma ânfora grega, aí vocês devem conhecer, mas eu vou mostrar como que ela vai fazer grande diferença para o negócio de vocês. Isso aqui é um funil de vendas que muitos de vocês já devem ter visto, que é a base aí comercial de muitos métodos. Você tem aqui um topo, que é onde você faz a prospecção, depois você tem a negociação e o fechamento, né? Então, ele faz um funil, a boca pequenininha, e aí a teoria é,
você tem que aumentar o topo do funil. Não é isso que eu acredito no mercado de arquitetura e não é isso que eu aplico nas minhas mentorias. O que eu aplico nas mentorias é o que eu chamo de ânfora de vendas, que é uma boca pequena que diminui para uma qualificação. O meio é onde a gente vai focar o nosso tempo e aí a gente tem o fechamento, que nem sempre é tão pequeno quanto o de um funil. Então, nesse caso, não importa tanto o volume de prospecção, porque aqui você faz uma qualificação, onde você valoriza os clientes que mais fazem sentido para você, você gera valor para esses clientes, que são os melhores tickets, que fazem mais sentido para o teu portfólio, que se adequam ao seu perfil, e aí você tem um fechamento de menos clientes, mas com tickets muito maiores. Por que a ânfora de vendas funciona melhor do que uma vendas tradicional? No processo de vendas tradicional, você passa muito tempo tentando atrair os clientes. De novo, você fica dependente das redes sociais, você fica dependente da indicação e tudo mais. Aí, quando o cliente chega, você trata ele todos iguais, você muitas vezes dá pouca atenção para um cliente que é muito importante, você manda proposta por WhatsApp em vez de apresentar, você não vai até o seu cliente porque você não tem tempo, e aí você perde pouco tempo também fechando os melhores projetos. Quando a gente pensa no processo da ânfora de vendas, você passa menos tempo atraindo, porque aqui é quando você pega aqueles clientes que realmente valem a pena e você vai passar muito tempo gerando valor. Você vai investir mais tempo seu do que postando nas redes sociais, trabalhando aquele cliente que realmente vale a pena. É você indo até o espaço dele, é você fazendo uma reunião de investigação subliminar, que é uma reunião de pré-briefing, pré-proposta. Antes de você fazer a proposta, existe uma reunião que você deve fazer intensa, com roteiro, com as perguntas certas. Depois você vai fazer a apresentação da proposta comercial irresistível, presencialmente. Ah, João, mas isso aí dá muito trabalho. É o que dá, é o que vai pôr dinheiro no bolso do seu escritório, é o que vai fazer o seu negócio girar. Mas não dá para você fazer isso com todos. Por isso que a gente tem, no ânfora de vendas, a qualificação. Vou até voltar aqui. É aqui que você decide quem que vale a pena você pôr o seu esforço, o seu tempo, e quem não vale a pena. Ah, esse cliente, ele é mais ou menos. Ele é num bairro legal, só que a metragem é muito pequena e ele tem um estilo que nem é muito meu. Será que vale a pena você ir até ele, fazer uma apresentação pessoal, depois fazer uma proposta pessoal? Não. Você pode fazer uma investigação, uma reunião de investigação subliminar online e aí apresentar pessoal. Aí depende da tua estratégia, da tua rotina de vendas. Mas é por isso que você passa menos tempo com clientes ruins e mais tempo com os clientes adequados. E para isso vocês têm que seguir 3 passos, tá? E um deles é a proposta irresistível, que a gente vai falar sobre a proposta gerada via ChatGPT. Estão comigo aqui, gente? Todo mundo aí acompanhando? Então vamos lá. A primeira delas é decisão baseada em dados. Quantos de vocês aqui dominam seus números comerciais? Se eu perguntar para vocês, quantas propostas vocês enviaram ano passado? Quantas vocês fecharam? Qual era o tipo de proposta? Qual é o tipo de proposta que vocês fecham mais? Quem tem isso registrado? E não pode ser feeling, tá, gente? Porque feeling, eu já peguei vários erros de profissionais que achavam uma coisa e a hora que a gente jogou numa planilhinha, a gente descobriu outra coisa. É isso, vocês precisam dominar os seus dados comerciais, porque quando vocês dominam os seus dados comerciais, vocês passam a ter clareza sobre os seus números, vocês passam a entender qual é o cliente que vale mais a pena vocês investirem e vocês passam a ter foco no trabalho de vocês. Eu vou trazer aqui um exemplo de um escritório que participou da nossa mentoria e ela trouxe o seguinte cenário, tá? Era um escritório relativamente médio, já com 7, 8 colaboradores, e ela estava me mostrando que ela teve uma queda da taxa de fechamento dela, apesar do aumento do número de propostas que ela estava gerando. Então, ela aumentou muito o número de propostas, só que caiu drasticamente a sua taxa de fechamento. E aí, a gente preencheu a planilha e a gente foi descobrir que
ela tinha um problema enorme com os apartamentos menores. Por quê? Porque quando vocês fazem um processo de precificação adequado, a precificação ela é baseada nos seus custos fixos e no seu esforço. E como ela já tinha um escritório maior, de 7, 8 pessoas, ela tinha um espaço físico e tudo mais, ela já partia de um custo mínimo alto perto da realidade, perto de outros escritórios menores. E ela estava fazendo propostas para ambientes, espaços únicos na casa, não o apartamento inteiro, né? Então, João, ela falava, João, quando eu faço uma proposta para um quarto de casal, mesmo quando é numa região legal, tudo mais, eu não estou conseguindo fechar. Por quê? Porque justamente ela era pouco competitiva quando se tratava de ambientes únicos assim. Por quê? O cliente que quer só fazer um quarto ou outro ambiente, ele realmente tem uma sensibilidade por preço maior. Ela já estava fazendo, quando ela fazia uma apresentação de proposta para um apartamento completo, ela fechava. Ela tinha uma taxa de fechamento incrível, mas ela estava focando os esforços dela no cliente errado. E aí foi quando a gente falou, esquece esse cliente, a partir de agora esse cliente você vai, inclusive, descartar, você vai agradecer, mas dizer que você não consegue atendê-lo, para que você foque nos clientes que realmente você é competitiva, que são os apartamentos maiores, o ticket é muito maior e você vai ser muito mais competitiva. Agora, a gente só soube tomar essa decisão estratégica que fez com que ela liberasse realmente um tempo comercial dela, focasse no que valia a pena para ela, porque ela analisou os dados dela de forma profunda. E a partir do momento que você consegue dominar sua taxa de fechamento, número de propostas, seu ticket médio por origem, você saber de onde vêm os melhores clientes, tipo de projeto, tamanho do projeto, você começa a tomar decisões mais assertivas. E aí a gente monta essa matriz de crescimento, né? Então, aqui a gente divide em 4 quadrantes, né? Onde aqui a gente tem o número de oportunidades, né, na vertical, e na horizontal a taxa de conversão. Se você tem uma taxa de conversão acima de 66%, você está nesses 2 quadrantes da direita. Se não, você está nos quadrantes da esquerda. Se você tem um número de oportunidades baixo, e esse baixo é um pouco relativo, tá, gente? Porque eu não coloco um número aqui, porque se você trabalha com ticket médio de, sei lá, uma consultoria, R$ 2.000, cara, é diferente de quem faz um projeto de 80 mil. Então, eu prefiro não colocar o que eu considero baixo e alto, porque é relativo. Mas quando você tem muitas oportunidades e uma baixa taxa de fechamento, você se enquadra aqui. Muitas oportunidades, alta taxa de fechamento é o quadrante 2, poucas oportunidades, baixa taxa de fechamento é o quadrante 3, e o quadrante 4, poucas oportunidades, alta taxa de fechamento. Para cada um desses quadrantes, não sei em quais vocês se encaixam aí, mas é interessante vocês se identificarem, né? Porque para cada um deles você tem uma abordagem diferente, né? Então, isso nas mentorias a gente dá esse direcionamento. Se você está no 1, você tem que focar nos clientes que já chegam até você e aumentar sua taxa de fechamento. No 2, você já está fechando bem. O que eu faço para crescer meu escritório? É aumentar o ticket médio. E vocês vão ver que muitas vezes, cara, pensa comigo, você tem um projeto que você cobra R$ 10.000, só para facilitar a conta. Se você cobrar 12 para o mesmo projeto, você cresce o seu negócio em 20%. É muita coisa. E como eu já falei antes, quem cobra 10, cobra 12. O cliente que paga 12, paga 10, paga 12. Tá? É só uma questão de vocês saberem mostrar valor e mostrar os diferenciais. Então, para cada um desses quadrantes, você tem um objetivo diferente. E você tem que saber exatamente em qual deles você está. E para isso é importante que você entenda aí os seus números comerciais, para que você tenha uma estratégia comercial adequada. Pensando nos dados, a gente passa para uma rotina comercial inteligente para cada tipo de cliente, né? Então, eu gosto de dividir cliente em 3. O adequado, eu não gosto de falar em cliente ideal, porque eu acho que cliente ideal não existe, ou ele é muito raro, mas ele é o adequado para o seu momento. Por que eu não gosto do cliente ideal? Uma vez eu estava falando com um escritório super pequeno, super novo, era uma recém-formada, e ela tinha feito esse exercício aí do cliente ideal, e ela falava, era um cliente de um apartamento de 350 metros, de alto luxo, não sei o quê. E eu falava, tá, mas você convive num ambiente, né, que os amigos dos seus pais têm esse perfil? Ela falou, não, mas é o que eu gostaria, tá? Cara, é uma coisa muito longe
né? Você não vai conseguir iniciar sua carreira pegando projetos alto padrão, luxo, de apartamentos enormes em bairros legais. Não é. Você tem que ver o que é adequado para o seu momento. Então, eu gosto de falar em clientes adequados. O cliente ocasional é aquele cliente que paga boleto, né? Então, eu sei que às vezes a gente tem que pegar uns clientes que não são aqueles que a gente realmente deseja, mas que a gente sabe que precisa pagar boleto. Então, é aceitável, só que o escritório ele não vive só de clientes ocasionais. Se você viver só de cliente ocasional, uma hora você desiste. Porque você acaba não tendo tanto prazer, os projetos não saem do jeito que você gostaria, e aí você entra num ciclo ruim, porque você não tem portfólio para postar, e se você posta, você vai atrair outro cliente ruim também. Então, vocês têm que realmente buscar aquele cliente mais adequado para vocês, e usando aquele cliente ocasional para pagar algumas contas, e vocês têm o cliente vetado. O cliente vetado é aqueles que vocês precisam dizer não. Quando vocês dizem sim para um cliente vetado, vocês estão tirando a oportunidade de um cliente bom chegar até vocês. Tá? Vocês vão ocupar o tempo de vocês vão desgastar a equipe de vocês, não vai gerar lucro, não vai ser um projeto que você se orgulha, não vale a pena. O arquiteto precisa aprender a dizer mais não. Eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito, que eu acho que vocês deveriam seguir, eu sigo muito para minha vida, que é um não sem dúvida é um sim, não. Um não com dúvida é um sim sem dúvida. Tá? Então, que na verdade é o contrário, né, gente? Pensando bem. Um sim com dúvida é um não sem dúvida. Agora faz mais sentido. Então, é aquele cliente que você está com dúvida, ele é um não sem dúvida. Tá? Então, tomem cuidado com os clientes que não são adequados para vocês. Aí a gente tem a reunião de investigação subliminar. Eu considero essa reunião pré-proposta como responsável por 70% aí do fechamento das melhores propostas. É um momento de você fazer as perguntas certas e fazer o cliente se auto-vender, né? Então, ele mostra para ele mesmo que você é a melhor opção para ele. Tá? Então, a gente tem uma série de perguntas que a gente deve fazer nesse caso. Uma delas é muito simples, não sei se todos vocês fazem, mas dentro dos escritórios que eu já conversei, quase nenhum fazia, você já fez uma reforma antes? Quando você faz essa pergunta, você descobre duas coisas. Uma, se ele já fez, alguma coisa aconteceu. Porque a contratação do arquiteto é uma contratação de muita confiança, né? Então, se ele optou por mudar, alguma coisa o incomodou. E vocês entenderem o que incomodou, vai fazer com que vocês tenham força na hora de fechar a proposta, se vocês entregam isso, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, caso de escritório que me falou, ela falou que ela fechou com a arquiteta, que era a dona do escritório, e depois que começou o projeto, ela só falava com a estagiária. Pô, então, daí você vai ver e vai falar, opa, aqui não, aqui eu acompanho meu cliente do começo ao fim. Então, eu vou valorizar isso dentro da minha proposta. Eu vou trazer isso de forma realmente clara, mostrando que eu que acompanho. Então, isso vai mostrar... E ela chegou e falou assim para você, eu quero que você me acompanhe desde o início, eu só quero falar com você. Ela não falou isso, mas ela trouxe de forma subliminar, né, nas entrelinhas, uma informação super interessante. Né? Então, vocês têm que ouvir muito e falar pouco nesse momento. São as perguntas certas que vão fazer com que vocês tenham aí um entendimento do seu cliente e possa fazer uma proposta mais assertiva. Aí você tem aí a questão da apresentação da proposta, se ela é presencial, se ela é online, se eu posso mandar por WhatsApp, isso eu já respondo que não. Né? Quando você manda a proposta por WhatsApp, ela vai lá até o final, vê o preço, e aí ela tira a conclusão se aquilo é caro ou barato. Você não conseguiu construir a venda. Né? E qual que é o problema aqui no Brasil? O brasileiro não tem histórico de reforma, né? Ele não tem esse conhecimento, então ele não tem ponto de partida, ele não tem como trazer referências. O ser humano, ele toma decisões em relação a preço baseado na comparação. Né? Se eu não tenho com quem comparar, eu ponho um valor que eu criei na minha cabeça que é um valor justo. E eu posso garantir para vocês, e vocês sabem muito bem, que o cliente vai sempre jogar lá para baixo. Tá? Então, vocês não... A primeira coisa que vocês têm que fazer, para quem ainda faz, que manda a proposta via WhatsApp, é parar de mandar por WhatsApp e apresentar, mesmo que seja online. Tem alguns mentorados meus que acabaram seguindo até uma orientação minha,
que é, quando não consegue de jeito nenhum fazer a apresentação nem online, ela grava um vídeo com a apresentação. Porque dessa forma ela consegue conduzir o cliente, mesmo que o cliente arraste para o final, mas daí, cara, se o cliente já está arrastando para o final, esquece que esse cliente vai ser péssimo. Ele já vai te dar trabalho, já está te dando trabalho na hora de apresentar a proposta, imagina depois que vocês fecharem. Né? E aquele cliente, gente, fica aqui também uma dica, né? Aquele cliente que não quer de jeito nenhum marcar um horário com vocês, nem que seja online, ele já decidiu o profissional que ele vai trabalhar, ele só está querendo fazer comparação de valores. Porque se ele não quer investir uma horinha do tempo dele para conhecer e estar mais perto da pessoa que vai ser responsável por realizar o sonho dele, para cuidar de um imóvel que às vezes vale milhões, que ele trabalhou 40 anos da vida dele para conseguir comprar, que ainda vai investir em reforma, imobiliário, em investimento, ele não tem nenhuma hora para passar com vocês, esse cara, ele já tomou a decisão dele, ele só está te enrolando aí porque ele quer ter aí uma comparação de valores. E aí a gente tem o follow-up, tá? Então, quando é muito comum também, desculpa, falando muito aqui, né? É muito comum também os escritórios esquecerem de fazer um follow-up e aí o cliente acaba simplesmente sumindo. Mas é fundamental que vocês tenham esse processo, porque nem sempre a decisão ela é tomada no primeiro contato. Vocês têm que insistir. Aqui fica uma dica também, um direcionamento, né? Não vou falar que é uma dica, um direcionamento para vocês em relação ao follow-up pós primeira proposta. Tem muito escritório que chega e fala, João, estou desesperado porque eu apresentei, foi super bacana, mas ele falou que ia me retornar e não me retornou ainda. Vocês não podem acabar uma reunião de proposta comercial sem agendar o retorno. Né? Então, se vocês hoje, estamos aqui numa terça-feira, apresentou, você já... Ele falou, preciso pensar, conversar com a minha esposa, com meu marido e tal. Você vai chegar e falar assim, então posso te retornar na segunda-feira que vem? E aí você já deixa agendado. Porque dessa forma, você tira daquela preocupação. Porque o arquiteto fica preocupado com, será que eu estou parecendo desesperado? Será que ele desistiu de mim? Então, se você já deixa pronto uma data, você não esquece a ansiedade, espera até segunda-feira, e na segunda-feira você não vai estar sendo inconveniente, porque você combinou com a pessoa, você vai lá, ou você já tem uma reunião agendada, o que é melhor, ou você manda uma mensagem. Tá? Então, é importante que vocês tenham um processo de follow-up e que também não termine só nessa última conversa. Né? Vocês têm que realmente ter um acompanhamento, que também pouquíssimas vezes isso acontece. E aí sim a gente chega na proposta comercial irresistível, tá, gente? Então, eu gosto de trazer os 3 fatores aqui, né? Então, a base, que é o método que a gente ensina, porque não adianta só você ter a proposta comercial irresistível, tá? Ela já vai te dar resultado. Mas se vocês querem realmente crescer o negócio de vocês de forma sustentável e saudável, vocês têm que ter domínio sobre os números comerciais de vocês, e vou falar que nem 2% dos arquitetos têm, e vou falar que isso traz para vocês clareza e foco para melhor tomada de decisão. Vocês têm que ter uma rotina comercial, sim, inteligente. O que é inteligente? É gastar mais tempo com quem merece, menos tempo com quem não merece. Tá? Então, vocês têm que realmente ter tempo disponível para fazer o maior esforço para aquele cliente que vale realmente a pena. E eu sei que vocês não conseguem fazer isso igual para todo mundo, porque hoje muitos de vocês fazem e acabam não fazendo tão bem feito para nenhum deles. Então, é melhor vocês fazerem muito bem feito para aquele cliente adequado, que ele está na região que vocês querem, tem uma metragem legal, vai dar portfólio, é interessante, vale vocês se dedicarem com esse cliente e se dedicar um pouquinho menos com o outro. Porque eu sei que se dedicar da forma igual para todos, vocês não conseguem. Vocês já assumem muitas atividades no escritório, vocês já têm um perfil de ser centralizadores e também uma demanda de atividades muito grande. Então, vocês têm que trabalhar o tempo de vocês de forma inteligente. E aí a gente chega aí na proposta comercial irresistível, que até acredito que seja aí uma das curiosidades de todos vocês também, né, em relação a essa proposta criada com inteligência artificial. Então, é importante vocês entenderem algumas questões aqui, tá, gente? Antes de eu mostrar.
A proposta comercial irresistível, ela segue um método que já foi super validado por muito tempo. Deixa eu só mudar aqui, ó. Que são os 10 dispositivos de alta conversão. Tá? Então, quando vocês aplicam esses 10 dispositivos, eu vou passar por cima deles aí, a cada um dos slides que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem construir uma estrutura que convence o cliente, que educa o cliente para que ele fale o sim no final. Tá? Então, o objetivo de vocês aqui é mostrar os diferenciais, mostrar a complexidade, educar o cliente, fazer com que ele domine o que vocês fazem, para que daí ele entenda o valor daquilo. É a mesma coisa que vocês chegarem para alguém que não conhece nada de vinho e tentar vender um vinho de 3.000 reais. Cara, o cara não vai comprar, porque ele não entende. Você tem que construir, você tem que contar qual que é a história daquele vinho, que é um vinho de uma safra que queimou, de não sei o quê, que agora não tem, só tem X unidades dessa no mundo, tal. Cara, daí você gera uma percepção de valor e fala, cara, isso aqui vale esse valor. Vale o quanto você está me cobrando. E para isso a gente tem esses 10 dispositivos que foi avançando ao longo do tempo, tá? Então tem até algumas pessoas aqui que fizeram propostas positivas no passado e tem coisas novas, tá? Então existe uma evolução natural, né, de todo o projeto e eu fui avaliando muitas propostas e fui vendo o que funcionava, o que não funcionava. Algumas coisas eu incluí, outras coisas eu tirei. E aqui agora eu vou dar uma passada com vocês a partir da criação com o auxílio, né, a cocriação com o auxílio da inteligência artificial. E aí, no final, quem tiver interesse aí, eu vou disponibilizar essa proposta modelo, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu vou começar falando só da teoria do café e da arquitetura para leigos, bem por cima, tá? Mas é fundamental o seguinte, vocês têm que ter uma proposta de alto impacto, uma proposta que represente o trabalho de vocês. Vocês são profissionais criativos, vocês são profissionais detalhistas, vocês são profissionais visuais, e aí vocês apresentam uma proposta em Word chata, confusa, técnica. E aqui na teoria do café, né, então eu já falei muito sobre isso em algumas palestras, mas eu não vou contar a história toda, mas eu vou resumir. Eles mostram, eles fizeram uma pesquisa de Harvard, onde eles testaram aí dois tipos de café, só que um café dentro de um contexto muito melhor, mais interessante, mais visual, e um contexto normal, uma xícara branca numa bandeja branca. E no final eles concluíram que a avaliação dos alunos para o café que estava num contexto maior era muito de mais gostoso, sendo que era o mesmo, então o gosto não muda, e pagariam mais por aquele café que estava num contexto melhor do que os outros. Ou seja, eles comprovaram essa questão, a nossa teoria que a gente fala, né, a primeira impressão é que fica e tudo mais. Então, vocês têm que chegar numa apresentação de proposta com uma proposta incrível, diferente, que chama atenção. Tá? Então, hoje a gente tem o desafio da atenção dos nossos clientes. Né? Hoje é muita informação, é muitas tarefas. Então, se você falar o mesmo, ele não está nem ouvindo para você. Você já viu ele pelo celular, está mexendo. Agora, quando você fala coisas diferentes, você traz um contexto, você traz um conceito diferente, aí o jogo muda. Tá? E é isso que a proposta irresistível faz. Então, vamos lá. Vamos à proposta. Bom, então a gente sempre começa aí com uma capa bem impactante, com uma imagem que tenha similaridade. Então não adianta colocar uma foto de uma sala grande se você vai fazer um projeto, um apartamento minúsculo. Daí você gera uma frustração para o cara. O cara fala, putz, meu sonho era ter uma sala dessa, só que a minha é tão pequenininha. Né? Então tem que ter a ver. Então vocês têm que fazer propostas customizadas assim, porque isso aqui já gera conexão. Ah, João, mas a capa vai fazer diferença na proposta? Não vai fazer a diferença assim, inteira. Mas cada detalhe em vendas faz a diferença. Tá? Então, de novo, gente, aqui as imagens foram feitas por inteligência artificial. Não quero que vocês entrem em questões sobre ela, mas eu quero que vocês vejam a estrutura. Tá? Por curiosidade, o Estúdio Sabiá, Arquitetura e Interiores, foi criado por inteligência artificial e a logo e a escolha das cores, tudo foi feito com o auxílio da inteligência artificial. E aí a gente já começa com algo que ninguém espera. É um slide
bastante conceitual, falando juntos pela transformação, como vamos mudar a sua vida através do design de interiores. Sabemos que tomar a decisão de reformar o ambiente é uma escolha importante para você e sua família. Entendemos esse processo, que esse processo pode gerar dúvidas, inseguranças e até mesmo indecisões. Afinal, trata-se de uma mudança significativa em seu lar. Nós, do Estúdio Saber Arquiteturas, valorizamos a família, a saúde e o bem-estar em nossos projetos e sabemos que escolher o profissional correto para essa empreitada é uma responsabilidade enorme. O que a gente está fazendo aqui, gente? Empatia. É você, em vez de você chegar numa proposta comercial, pá, preço, você chega e fala o seguinte, eu te entendo, eu sei que é difícil e eu estou aqui para te ajudar. Olha aqui o último parágrafo. Estamos aqui para ajudá-lo a tomar as decisões certas e caminhar juntos nessa jornada rumo a um ambiente mais harmonioso e equilibrado. Conte conosco para realizar seu projeto com confiança e segurança. Isso aqui é o gatilho da empatia, é o dispositivo da empatia que eu chamo ali nos nossos 10 dispositivos. Você já traz a pessoa para perto de vocês. Alguns escritórios falam, a gente tem que fazer um papel, um pouco de psicólogo, tal. Tem sim, gente, é uma realidade. O trabalho de vocês é um trabalho de relacionamento, vocês têm que lidar com pessoas. Então, quando você se coloca numa posição de estou aqui para te ajudar, eu sei a dificuldade, o momento que você está, a pessoa até, se você for ver ela fisicamente, no momento de apresentação de proposta, ela já vai até relaxar, ela vai soltar os ombros, ela vai prestar mais atenção, ela vai falar, putz, tem uma pessoa aqui para me ajudar. Ela não está aqui para me cobrar e tirar dinheiro meu. Ela está aqui para me ajudar. Esse slide é um slide que não existia lá no início da proposta Festivals e que hoje ele faz grande diferença, principalmente para projetos de residenciais, tá? Aqui é um exemplo de um projeto residencial. Projetos corporativos e comerciais muito grandes, incorporadoras, vocês também podem usar a mesma estrutura, mas existem alguns elementos muito emocionais que vocês tiram, porque aí já é uma decisão um pouco mais racional. Mas diferenciais, a estrutura, cada uma das sequências dos slides, eles são feitos para vocês fazerem na ordem certa. Tá? Isso aqui é uma receita de bolo. Você não muda uma receita de bolo quando você não domina ela ainda. O Jacan, sei lá, a Paola Carrossela fez ali uma receita, você copiar, você já sai mudando? Não, você faz uma vez igual dela, 2, 3, 4, 5. Quando você já fez 6 vezes e ficou ótima, você fala, agora eu vou pôr uma pitada de não sei o quê. Mas não mudem a receita quando ela está funcionando, só depois que vocês dominarem. E aí, aqui você já acalma uma pessoa. Daí o que você faz? Você fala uma coisa que ela não está esperando. Você traz ali uma promessa, uma frase de impacto, uma coisa que represente o teu escritório. Né? Então, aqui, até o Gustavo que questionou ali como me diferenciar mesmo quando os outros cobram menos. Cara, você consegue cobrar o seu valor quando você mostra que você não é igual aos outros. Então, aqui você já traz um conceito único. Criamos ambientes saudáveis e acolhedores que inspiram e elevam a alma. A pessoa vai... Isso aqui é para gerar o quê, gente? Atenção e curiosidade. Ou vou até me corrigir. Como que você chama atenção? Com curiosidade. Então, é uma frase que a pessoa fala, putz, não esperava uma frase dessa, uma proposta comercial de arquiteto. Todos me mandaram ali no Word, tão simples, você vem com isso. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai ouvir você. Porque você chamou a atenção. Ele ficou curioso, porque essa frase está meio solta. Ele fala, tá, mas e aí? E aí você traz o seu conceito. Né? Então, você mostra por que você é diferente, transformando o seu espaço em um lar acolhedor e único que expressa a sua personalidade e reflete seus valores mais profundos. Acreditamos que a sua casa deve ser um refúgio onde você possa se sentir seguro e confortável, cercado de beleza e harmonia. Vamos transformar a sua casa em um espaço que traga alegria e bem-estar para você e sua família. Cara, você está vendendo projeto aqui? Não. Você está vendendo refúgio, segurança, conforto. Você está vendendo planta? Não. Você está vendendo algo único. Algo que tem um embasamento, que tem sentido, que gera emoção. E aí você mostra por que você é diferente. Agora é a hora de você mostrar os seus valores diferentes. Eu criei um escritório baseado no estoicismo, porque eu sou um apaixonado por estoicismo. Então, o ChatGPT cria todas as frases exatamente como a gente quer? Não. A inteligência artificial ela só vai funcionar a partir do momento que você sabe qual é o posicionamento do seu escritório,
qual é a sua missão e valores, quem é o seu público. Antes de chegar a cada um desses textos, eu treinei o ChatGPT falando o seguinte: eu sou um escritório de arquitetura jovem, com X anos de experiência, eu acredito nos valores da filosofia estoica, na simplicidade, no bem-estar. Eu trouxe os meus valores para um escritório que não existe, obviamente, e construí uma história para o auxílio da inteligência artificial. Se vocês jogarem no ChatGPT, crie o conceito do meu escritório, o que vai vir, gente? Vai vir algo superficial, robotizada, e que não tem nada a ver com você. Então, não adianta usar a inteligência artificial sem estratégia, se vocês não entenderem quem são vocês, quais são os valores do seu escritório, qual é a sua identidade de comunicação. A forma que está escrito esse texto é a forma que eu gosto. Mas você poderia ter uma forma mais seca, uma forma mais direta, ou uma coisa mais emotiva ainda. Eu não sou tão emotivo, mas também... Então, eu trouxe valor, eu treinei o ChatGPT e depois disso eu falei assim para ele. Eu vou até contar um segredo para vocês. Eu criei um nome para ele, que eu chamei ele de Mark. Falei assim, ChatGPT, a partir de agora você é o Mark. Você é um especialista em comunicação, construção de marca e tudo mais. E a partir de agora, e fiz a pergunta do conceito, ele criou o conceito do escritório. A partir do conceito que eu gostei, é claro que eu tive que fazer outras perguntas para chegar onde eu queria, eu falei, Mark, a partir de agora, todos os textos serão baseados nesse conceito de escritório. E aí, ele veio com textos apropriados para aquilo que eu acredito. Então, a máquina não vai trabalhar sozinha se vocês não tiverem estratégia, posicionamento, os próprios diferenciais. Então, aqui eu trouxe um diferencial, que é a sabedoria da filosofia estoica aplicada no seu projeto. Cara, diferente. Né? Então, João, mas tem gente que nem sabe o que quer, nem vai gostar. Cara, vocês não precisam que todos os clientes gostem de vocês. Eu conheço escritórios aí que são incríveis, super bem-sucedidos, e que eu mesmo olho e falo, cara, nunca contrataria, porque não é o meu estilo. Às vezes é um estilo até criativo demais, muito ousado. Eu falei, cara, nunca moraria num apartamento desse. Mas o cara tem muito sucesso. Vocês, eu garanto para cada um de vocês aí, cada um de vocês que estão aqui comigo, que existe um público que vai gostar daquilo a história que vocês têm que contar, que é o que está dentro da essência de vocês e que vocês vão transmitir através do escritório. Tá? Então, aqui eu trago a abordagem estoica aplicada aos projetos de arquitetura para gerar benefícios como desenvolvimento de equilíbrio emocional, foco e determinação. Eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Mas vocês, quem ficar comigo até o final, vai poder receber esse material. Então, aqui eu trago os diferenciais, que é mais um dispositivo, tá, gente? Vocês vão ver que aqui é a hora que vocês falam sobre vocês e que vocês mostram que você é diferente dos outros. Tem algum outro escritório que usa a sabedoria estoica? Não conheço. Eu já seria único. Trazendo até a pergunta do Gustavo. Como que eu cobro 3 vezes mais? Porque eu sou único. Eu consigo... Quem gosta de estoicismo, paga 3 vezes mais para contratar o meu projeto do que quem não gosta, do que quem não faz. É isso. Vocês têm que achar as pessoas que pagam por aquilo que vocês têm. E tem gente que paga assim. Foco no bem-estar. Então, aqui acreditamos que o bem-estar emocional é fundamental para uma vida saúde e feliz. Então, falo um pouquinho aqui também. Acompanhamento completo. Garantindo que cada etapa seja executada com excelência, atenção aos detalhes. Gente, vocês acham que cada um desses títulos, eu só joguei assim, falei, crie um diferencial para o meu escritório? Não, eu dei estrutura para ele. Eu disse como eu queria que fossem esses diferenciais, que são baseados em benefícios. Agora, olha que interessante. Apesar do primeiro, que é o foco, o projetos baseados no estoicismo, que eu acho que é o único, ninguém mais faz, foco no bem-estar, acompanhamento completo, vocês acham que é tão diferente assim? Não é. A máquina não vai criar os seus diferenciais. Eu já vi
escritórios com diferenciais incríveis. Incríveis. Tem até gente que está aqui nessa aula aqui que sabe do que eu estou falando. Agora, isso vocês que criaram, a máquina só vai ajudá-los a potencializar. Porque se você coloca aqui, crie textos para 4 diferenciais no meu escritório, vai vir coisas básicas. E que não são tão diferenciais assim, porque a máquina não tem senso crítico. A máquina não conhece a realidade do mercado de vocês. Isso é de vocês. O que vocês podem falar é o seguinte, Mark, que é o meu aqui, o meu chat, crie um texto para um diferencial que o meu escritório tem, que é esse. Use esse tipo de abordagem e dê destaque para o benefício disso. E aí ele vai criar um texto. Agora, o diferencial, vocês que criaram. Vocês que perceberam no dia a dia que, em vez de fazer assim, vocês fazem assado. Que o cliente de vocês querem isso e não aquilo. Tá? Aqui, eu não achei que são diferenciais incríveis, tirando o primeiro. Foco no bem-estar, muitos fazem. Acompanhamento, muitos fazem. Então, é óbvio que ele traz aqui uma pegada estoica para isso. Mas não são... Eu tenho certeza que vocês são capazes e vocês possuem diferenciais muito mais legais do que esses. E aí vocês usam a máquina para auxiliar. E aqui eu trago equilíbrio emocional e financeiro na reforma, né? Então aqui também eu trouxe para ele um diferencial, que era a questão de controle financeiro de forma consciente e equilibrada. Cara, isso tem tudo a ver com estoicismo. Né? Então, ó, uma visão clara de seus gastos e investimentos, evitando gastos desnecessários, maximizando o uso dos recursos disponíveis. Cara, isso aqui é uma visão estoica. Gente, todos vocês fazem gestão financeira. Agora, como que vocês vendem isso? Planilha de gestão financeira. E olha como eu vendo. Equilíbrio emocional e financeiro na reforma. O segredo da Borjá. Cara, é outra coisa, principalmente para quem conhece um pouco de filosofia. É super, super nichado? É, gente, eu extrapolei aqui, tá? Porque eu quis realmente trazer um mundo à parte, mas para usar como exercício de reflexão. Tá? Então, será que tem mercado para um escritório de arquitetura estoica? Eu até acho que tem, mas se você achar o grupo certo, porque daí é aquela coisa de tribo. Cara, se eu fecho um cara que é fã do estoicismo, ele fala, cara, fiz um projeto com o escritório de arquitetura, o cara se baseia tudo na filosofia estoica, cara, ele vai se espalhando. E se vocês pensarem quantos clientes vocês estão tendo na vida de vocês, na vida profissional de vocês, dentro de um país como o nosso, né? Então, tem muito potencial, sim. Mas, claro que teria que fazer um estudo de mercado e tudo mais. Mas eu quis extrapolar um pouquinho, tá? Então, aqui a gente traz os diferenciais, aí a gente traz a história do escritório, né? Tem que ter uma foto. Olha aqui a Sofia Lopes, 100% criada por inteligência artificial, ela não existe. Só curiosidade também, tá, gente? Isso aqui foi só para fazer um charme para vocês, não acrescenta muito no na nossa aula. Mas aí que vem, ó, aqui eu trouxe um conceito para o escritório. Nasceu do desejo de criar projetos únicos e diferenciais que tragam harmonia e equilíbrio ao espaço em que vivemos. Nossa filosofia se baseia no estoicismo, valorizando a sabedoria, a saúde, o bem-estar e a família em nossos projetos. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com arquitetura. Um dia desse eu estava falando com uma mentorada, né? Na verdade ela nem chegou a ser mentorada, ela era uma alumni da Arcado, e ela falava que ela gostava de dança. E eu falei, você tem que criar um escritório baseado nos princípios da dança, que tem tudo a ver, a harmonia, né? O bem-estar que a dança traz. Ela fazia balé, ela tem uma tribo já. E ela falou, eu já faço, já trago esses elementos para o meu escritório, para os meus projetos. Eu falei, só que não adianta só você trazer, você tem que comunicar, porque você vai ser a única especialista dentro de um mercado que traz uma pegada baseada na dança, né? Nos movimentos. Olha quanto texto dá para fazer, coisa interessante, quanto conceito. Então, a gente faz a apresentação. Aqui vem o programa de necessidades. Esse aqui não é um slide estratégico. E aí vem um dos principais, que aqui eu falo e vou repetir sempre. Vocês têm que criar
uma forma única, um método único. Vocês têm que mudar. Isso aqui é briefing. Mas é muito mais interessante do que briefing. Se vocês colocam briefing, o cliente já fala, passa, já sei o que quer. Aí, quando vocês quiserem fazer o briefing com ele, ele vai falar, putz, mas não tenho tempo, vai durar 2 horas, putz, não dá para eu preencher um formulário. Aqui você valoriza o trabalho de vocês mostram quanto é importante. Utilizamos técnicas de entrevista. Qual o objetivo do briefing? Projeto personalizado, exclusivo, para evitar surpresas desagradáveis durante a execução. Se vocês fazem um briefing bem feito, vocês têm mais assertividade, vocês ganham tempo, vocês evitam surpresas. Refação, e refação é tempo. Então, olha como eu já transformei uma coisa que era tão simples num texto interessante. Mudei o título. E aí a gente passa o mesmo para cada uma das etapas. Desenhando o sonho, aplicamos os princípios da filosofia estoica, buscando harmonia entre forma e função, sem deixar de lado beleza e conforto. Putz, incrível. Aqui é onde projeto, daí vem do 2D ao 3D, transformando as ideias em realidade. Para que serve o 3D? Que muitas vezes vocês também não valorizam, não vendem de forma adequada, mas segurança na tomada de decisões. Gente, eu estou vendo quase praticamente como vai ficar. Isso me dá segurança. Me dá paz de espírito. Buscamos sempre inovação. Então, vocês valorizam o que vocês fazem. Aqui é uma das principais partes, gente. Vocês têm que transformar o serviço de vocês em benefício. Sonho realizado com precisão. Aqui é o projeto executivo. Vocês têm que pagar... Cada uma das plantas elétricas não tem valor algum. Agora, quando você fala, garantimos que todos os equipamentos e aparelhos poderão ser instalados adequadamente, que não haverá sobrecarga de rede elétrica, além de garantir funcionalidade para o ambiente. Esse é o benefício da planta elétrica. Ele não quer saber, ele não quer ver. Muitos profissionais colocam imagens das plantas. Isso é uma ferramenta de trabalho de vocês, ele não está nem aí. Ele não quer, ele quer o resultado final. Cada tomada de interruptor no lugar certo, baseado nos hábitos da sua família, é isso que ele quer. Vocês colocam ali todas as plantas e vocês não defendem. Marcenaria customizada, para mim, eu até coloquei aqui dessa forma, mas para mim é um slide só sobre isso. É incrível. É super trabalhoso de fazer e normalmente vocês colocam em uma linha. Vocês têm que pôr um slide inteiro falando sobre os benefícios da marcenaria customizada. Cara, é incrível você ter ali, às vezes, uma cozinha e você tem o espaço adequado para as panelas que você gosta de cozinhar, você gosta de pegar os temperos do lado direito, você gosta de ter não sei o que perto. Isso é incrível, vocês colocam às vezes uma linha, vocês têm que valorizar. Aqui eu trouxe funcional esteticamente harmonioso, acabamento elegante e sofisticado. Vocês têm que explicar, o cliente não sabe. O cliente desvaloriza o trabalho de vocês. Planta luminotécnica, para mim, também, muitas vezes, vale um slide inteiro. Você muda o ambiente se ele tem um bom projeto de luz ou não. Né? Então, vocês têm que valorizar. Aí vem aqui, olha isso aqui é controle orçamentário e cronograma. Se eu colocasse aqui, cronograma, o cara vai ler? Não, agora eu ponho sabedoria financeira e o poder da antecipação. Cara, incrível, orçamento preciso e realista, garantindo que o cliente tenha uma previsão clara e tempo de duração de obra. Cara, é alguma coisa diferente do que vocês já fazem? Não, mas marketing é percepção. Isso gera uma percepção de valor. E é isso que vocês têm que buscar. A comunicação tem esse poder, gente. Vocês têm que trazer isso para a proposta, para a comunicação de vocês. E olha só, ao criar essa proposta, olha quanto material de redes sociais vocês têm. Eu faria para cada um desses slides aqui, pode virar até um conteúdo, vocês explicando como funciona e mostrando o que vocês fazem diferente. A arte de executar, acompanhando a obra com a disciplina estoica, acompanhamento de obra estoico, diferente, maior tranquilidade e segurança. Aqui tem estratégia também, quando a gente faz essa fatia os preços, tá? Você tem uma percepção de valor maior. Quando você bonifica, não tem desconto e não tem desconto em dinheiro. Vocês podem bonificar serviço. Tem muito mais percepção de valor e vocês acabam com os descontos. Aqui, prazo de entrega e prazo de forma de pagamento, não tem estratégia.
E aqui nas considerações finais, que até acabei não mudando o texto e tal, vocês também têm que tomar muito cuidado para não gerar as objeções. Bom, gente, essa é uma proposta resistível, com cada um dos 10 dispositivos, com o auxílio da inteligência artificial. Quero deixar aqui claro algumas coisas. O ChatGPT ele não cria e resolve tudo sozinho. Se vocês não têm um escritório com diferenciais, com uma essência, com os valores, vocês têm que identificar qual que é o posicionamento de vocês, a sua identidade de comunicação. Você tem que treinar o ChatGPT, ele não vai sair criando coisas legais. Eu mesmo demorei para achar o caminho que eu queria. Depois que eu achei, foi fácil. Mas o nome, até que eu acabei não lendo, mas o sabiá é super legal o conceito que ele criou. Sabiá tem a ver com o canto do sabiá, que tem a ver com o estoicismo. Então, cara, é muito louco, porque isso você gera uma história. Você pode gerar isso uma marca, tá? E aí se destrava e amplia a sua criatividade. Às vezes a gente fica travado. Putz, que nome eu dou para isso? Cara, pede para o ChatGPT, ele vai te ajudar. E aí, gente, quem quiser receber esse material, né, é só colocar aí o e-mail, eu vou mandar pessoalmente. Então, coloquem aí no chat, depois eu vou ver. E é isso, gente. Quem quiser, agora eu vou pedir a licença aí para vocês, para falar um pouquinho da nossa mentoria 2x, que é uma mentoria que tem o meu acompanhamento pessoal para ajudá-los a realmente construir todo esse processo comercial, desde decisão baseada em dados, rotina comercial inteligente e também a proposta comercial irresistível. Tá? Então, quem tiver interesse em ter o meu acompanhamento durante 5 semanas, fica aqui comigo. Quem não tiver interesse, muito obrigado aí pela sua participação. Tenho certeza que com o material que eu trouxe aqui é possível aí fazer muita coisa também, mas quem quiser fazer de forma mais rápida e mais assertiva, a gente tem um programa completo para isso. Tá? Então, vou apresentar aqui para vocês a mentoria 2x, né? Então, eu vou te ajudar a aumentar o faturamento do seu escritório com a ajuda da inteligência artificial. Para quem que é, né? Então, é tanto para quem já tem um bom volume de oportunidades, mas ainda uma baixa taxa de fechamento, ou quanto para aqueles que têm poucas oportunidades e não podem perder nenhuma também, né? Então, cara, se eu recebo 3 e hoje eu fecho uma, se eu passar a fechar 2 de 3, você dobra o faturamento do seu negócio. Então, realmente, funciona tanto para quem tem muito, para quem tem pouco. Para quem tem bons resultados já, mas de uma forma desorganizada, então a gente vai te ajudar a criar um fluxo comercial. Quem gosta e quem não gosta de vender, então vocês vão ver que quando eu falo de vendas, gente, aqui na arquitetura, nem tenho a pretensão de transformá-los em bons vendedores. Vocês têm que ser excelentes comunicadores, porque aqui não é uma venda forçada, é um processo de comunicação, e não é um convencimento, é um processo de identificação. Quando o cliente se identifica com vocês, valoriza o trabalho de vocês, é aí que vocês vão fechar os melhores projetos. Para quem que não é? Para quem não é arquiteto ou design de interiores, né, ou paisagista, ou alguma das profissões relacionadas, esse é um método para o mercado arquidesign. E também não é para quem não vai aplicar, porque não vai ter resultado nenhum, e também a gente precisa ao mínimo de dedicação, tá? Então são 5 encontros ao longo de 5 semanas. A próxima turma começa na terça-feira que vem. E também não é para quem não quer mudar, né? Então é um formato diferente, é uma estrutura inovadora que funciona, para quem está aí a fim de entender um pouquinho esse jogo da inteligência artificial, como ela pode te ajudar a otimizar o seu tempo e ter melhores resultados. Como que funciona? Tá? Então, os nossos objetivos são 3, muito claros, e a gente vai te acompanhar. Tá? Não é um curso, é uma mentoria. Primeiro, o objetivo é vocês entenderem os seus indicadores e terem clareza sobre seus números. Tendo clareza sobre seus números comerciais, a gente passa a criar uma rotina comercial inteligente, única para cada um de vocês. Vocês vão entender a sua realidade e vocês vão conseguir construir a sua rotina comercial. E, por fim, ter uma nova proposta comercial irresistível, um modelo desse que vocês acabaram de aprender. São 3 objetivos, são 5 semanas. É intenso? É intensivo. É intensivo, mas eu dou tudo de mão beijada para vocês. Aqui é o primeiro módulo, que é a planilha de decisão baseada em dados que a gente chama de raio-x comercial. Você só tem que preencher a data que foi enviada, um código que é seu, o valor inicial da proposta e o valor final, porque eu quero ver quem está dando desconto. Porque só se eu fizer vocês pararem de dar desconto, você já paga uma mentoria em 1 mês. O status, se está fechada, pendente ou não fechada, qual é a categoria, da onde veio esse cliente e qual a metragem.
eu só preciso que vocês preenchem isso. O resto, a planilha vai resolver para vocês. O que ela vai mostrar para a gente? Vai mostrar a taxa de fechamento de um ano para o outro, o ticket médio, se teve evolução ou não. Vai ter a taxa de perda, que é o que eu falei para vocês, de quanto de dinheiro vocês estão deixando na mesa. Olha aqui, esse escritório, ele gerou 275 mil de oportunidades, só que ficou com 155. Ou seja, teve 118 mil aqui que foi para alguém. Se ele tivesse fechado mais, ele não precisa ir atrás de mais clientes, ele precisa fechar mais, isso sim. E isso aqui nenhuma outra proposta tem, nenhum outro software não existe, tá? Que a gente vai analisar taxa de fechamento e ticket médio por tipo de projeto, por fonte. Se vocês têm indicação e vocês fecham menos de 70%, alguma coisa está errada. Por que o cliente que vem chancelado por alguém, já é indicado, e que é normalmente o cliente mais quente, e ele não está fechando com você? Ou estão te indicando errado, porque não estão te indicando clientes que não têm o teu perfil, ou você não está conseguindo gerar valor suficiente. Então, a gente vai entender tamanho de projeto. Qual que é o tamanho que você fecha mais? Ah, cara, quando são apartamentos acima de 200 metros quadrados, eu fecho melhor do que os pequenos, que foi o caso lá daquele que eu citei para vocês. Vocês tendo essa planilha pronta, simples assim, a gente passa para a próxima meta, que é criar a sua rotina comercial inteligente. A gente vai definir como hierarquizar os seus clientes e eu vou dar para vocês um roteiro para reunião de investigação, que é isso aqui, é um mapa mental, onde vocês vão ter dezenas de perguntas importantes para se fazer nesse processo. Vocês têm que fazer todas? Não. Mas as rosas são as mais importantes e que quase nenhum arquiteto faz. Quando você faz essas perguntas que estão aqui nas rosas, o próprio cliente se convence de que ele tem que te contratar. Em vez de você ter que convencê-lo, as perguntas que vocês fazem, a resposta dele é: eu preciso muito do que ela está me oferecendo. Tá? Isso aí é baseado no método que chama Spin Selling, não sei se vocês conhecem, mas eu adaptei ele, não fui eu que criei, mas eu adaptei ele para o mundo aí dos arquitetos. Aí a gente vai entender se você tem que fazer reunião presencial, se você tem que fazer online, para que tipo de cliente. Você vai sair entendendo o seguinte: quando entra um cliente X, com essas características, o que eu tenho que fazer? Aí vai ter ali, ó, reunião e investigação online, apresentação da proposta presencial. Cliente Y, reunião de investigação online, apresentação da proposta também online, porque eu não quero que vocês percam tempo com esse cliente. Cliente Z, descartar e pronto. Ah, mas João, eu tenho muito volume de propostas, o que eu faço? Na aula você vai aprender a criar um filtro, que é um Typeform, uma maneira muito mais interessante do que fazer um formulário no Docs, por exemplo. E aí a gente vem nos 10 dispositivos de alta conversão, a gente vai criar a proposta juntos, tá? Vocês vão ter todo o meu suporte, a gente vai ter 2 aulas para falar ao vivo, para falar sobre a proposta comercial inteligente e o auxílio da inteligência artificial. Então, como que funciona? Assim que vocês entrarem, a Júlia já vai deixar aqui o link, eu ainda vou falar um pouco dos bônus, dos valores e tudo mais, mas assim que vocês entrarem, vocês já têm acesso ao curso base, ao módulo 1. Então, vocês já podem começar acessando ele. Ah, João, mas não tenho tempo de acessar nenhum tipo de aula. As aulas são curtas e objetivas, tá? A maioria tem ali no máximo 10 minutos. Mas se vocês não tiverem tempo, vocês podem só participar dos encontros ao vivo. Porque as aulas gravadas é a profundidade da aula ao vivo. Mas eu quero garantir que se vocês reservarem só o tempo de vocês para as aulas ao vivo, vocês já vão ter os resultados que vocês esperam. Tá bom? Então, mas tem o curso base, até porque quando acabarem as aulas gravadas, as aulas ao vivo, vocês têm acesso ao curso gravado para retomar os temas, se vocês tiverem dúvidas. Vocês vão preencher um formulário de aprofundamento, tá? Eu quero e preciso conhecer cada um de vocês. Então, vocês vão responder ali para eu saber a história de vocês, em que momento vocês estão e tudo mais. E vocês vão ter um outro link, que é um formulário de dúvidas. De dúvidas. Tá? Então, vocês vão me mandar... vocês vão clicar nesse link e vão falar: João, você pode ver esse slide para mim? Eu não sei se está legal. João, dá uma olhada na minha planilha
do meu raio-x comercial e eu vou dar, em 48 horas úteis, eu dou um feedback para vocês, em áudio ou em vídeo. Tá? Algumas perguntas eu respondo no grupo do WhatsApp que a gente vai ter e algumas eu respondo individual. Por quê, João? Porque, às vezes, é uma coisa financeira, né? Então, você está mostrando ali seus dados comerciais e você não quer compartilhar isso com o grupo todo, eu vou te responder somente dentro, direto do teu WhatsApp. A Júlia vai te mandar, a Júlia é a responsável pela nossa área de experiência e sucesso, ela vai te mandar. Se for uma coisa que outras pessoas podem ter dúvidas, eu mando para o grupo todo. Tá? Então, são 5 semanas. E o investimento, a ideia é que realmente vocês pagarem a mentoria toda pelo valor de um projeto de um banheiro. Ou vamos falar que é o projeto de uma sala. Tá? Então, realmente, eu quis fazer algo bem acessível para vocês, para que a gente tenha aí mais pessoas acessando esse conteúdo, com a diferença de que vocês, aplicando isso da mentoria, vocês não vão ganhar no projeto só, vocês vão ter aí um método para aplicar por muito tempo. Agora, muita atenção, gente. Essa é uma mentoria que eu já faço há algum tempo e ela tem um valor hoje e eu vou aumentar, tá? Então, essa é a última turma que eu vou fazer esse valor. Hoje ela custa R$2.000, eu vou subir ela para R$3.000, mas para vocês que estão aqui, eu ainda vou dar um desconto e vai custar metade do preço do valor atual. Então, é R$ 998,50 à vista ou 12 de R$ 99,85. Ou seja, cara, quem aqui tem um ticket médio menor do que R$1.000? Né? Acredito que ninguém, porque é uma consultoria, isso é... Um projeto de um quarto infantil custa mais do que isso. Então, realmente, é muito acessível. Um projeto, vocês já pagam a mentoria. Júlia, não sei se você já colocou, mas coloca aqui o link para quem já quiser acessar, e eu vou dar um benefício para os primeiros 10. Tá, gente? Então, sigam aqui. Quem tiver realmente interessado, fica comigo aqui até o final, porque eu vou oferecer aí uma coisa especial para os 10 primeiros que entrar. Aqui é o curso base, só para vocês verem como que é. Então, ó, essa aula, por exemplo, tem 16 minutos, tá? Então, vocês vão ter primeiro acesso só ao módulo 1, porque eu estou regravando 100% do curso. Então, o módulo 2 e o módulo 3 vocês vão ter dentro do avanço da mentoria. E vocês vão ter de bônus, primeiro, 6 templates de layout profissional customizado. Ou seja, quem não tem familiaridade com fazer um layout em PowerPoint, eu vou dar um para vocês. E eu vou também dar algumas copies. Tá? Mas essas copies, hoje com o ChatGPT, vocês podem pegar essa copy e ainda melhorar ela, e eu vou ensinar para vocês como, tá? Então, aqui, ó, um exemplo como que é o template de propostas. Então, é assim, ó, aqui é para você pôr a foto, aqui você põe seu logo, aqui seu nome, e aqui você põe o título. Cara, tá na mão de vocês. Coloca uma foto aqui, coloca seu logo aqui. Então, para quem não domina nada da parte visual, não tem desculpa de conseguir ter uma proposta realmente irresistível, tá, gente? Aí, ó, aqui é promessa. Então, gente, só cada um dos dispositivos estão aqui também. Outro presente. Então, aqui, e aqui tem os textos, tá? Outro presente. Vocês vão ter acesso à plataforma da Academy. Lá a gente tem mais de 50 conteúdos, tá? Desde modelo de contrato, checklist de projetos, checklist de obra. Tem vários conteúdos lá. E vocês vão ter um encontro extra com o Vitor, da 1P1 Consultoria, que é o nosso parceiro. Só essa aula ao vivo aqui, para mim, já valeria os R$1.000, tá? Que ele vai ensinar o processo de precificação. Tá? Um processo muito claro. Ele vai compartilhar essa planilha aqui com vocês, para que vocês passem a precificar da maneira correta o projeto de vocês. Por quê? Porque eu me preocupei com isso? Porque eu vou fazer vocês fecharem mais, sim. Mais projetos e melhores projetos. Só que se vocês estiverem precificando errado, vocês vão ter prejuízo. Então, eu não quero que vocês tenham prejuízo. Eu quero que vocês fechem mais e melhores projetos. Então, a gente vai dar uma aula ao vivo com o Vitor, onde ele vai compartilhar esse processo aqui de precificação. Então, aqui um resumo. Outra coisa que a gente dá de bônus, gente, é o acesso a um sócio de graça. Por quê? Porque eu acredito que o sócio tem que estar alinhado com vocês, né? Então, se você tem sócio, assim que você fizer a sua inscrição, a gente vai pedir os dados dele e ele vai ter todos os direitos iguais.
tá? Para que ele possa realmente participar junto, porque eu acredito que vocês têm mais resultados quando os sócios estão alinhados. E eu quero facilitar isso para vocês. Não quero que você faça a aula para depois ter que contar para ele o que você aprendeu ou para ela. Não, podem estar juntos dentro da mentoria. E aí, gente, eu vou dar uma garantia, tá? Que é o seguinte, se durante 35 dias é a mentoria inteira, gente. Se chegou ao final da mentoria, do último encontro, você falou, João, não me ajudou em nada, não me agregou, não vou melhorar, eu devolvo o dinheiro. Você não precisa nem falar comigo, você vai mandar um e-mail para o suporte, falar, quero meu dinheiro de volta. Por que eu faço isso? Porque eu acho que eu sou merecedor do dinheiro de vocês se eu fizer valer a pena. Ah, João, mas pode ter gente que vai fazer sacanagem, vai fazer o curso todo e depois vai pedir? Tem, mas eu acredito nas pessoas boas no mundo e confio nisso. E, sendo bem sincero, nunca ninguém pediu, tá? Então, realmente, eu dou garantia. Então, você está na dúvida? Faz. Faz, assiste uma aula, assiste outra. E aí você fala, João, tipo, não acho que você tem didática, não acho que o método vai funcionar para mim. Aí você pede aí o seu reembolso. Então, aqui é para realmente vocês não ficarem preocupados. Se vocês não acharem legal, o dinheiro eu devolvo. E aí a oferta especial dos 10 primeiros inscritos, né? Deixa eu só ver aqui no chat. Você liberou, Júlia, aqui o... Ah, tá aqui, ó. A Júlia liberou aí o link para a mentoria. E também tem o WhatsApp para as dúvidas. Quem tiver dúvida pode mandar. Eu que vou responder diretamente. Agora, para os 10 primeiros, vai acontecer o seguinte. Eu vou dar uma imersão online e ao vivo para a criação da proposta comercial com a ajuda da inteligência artificial. Então, vão ser 3 horas via Zoom, onde eu vou, com cada um desses 10, eu vou criar boa parte da proposta junto. Ah, João, mas e os demais não vão receber? Os demais vão ter acesso a uma aula gravada. Mas quem tiver comigo, nesse dia, eu vou fazer o seu. Eu vou criar junto com o ChatGPT a sua base e a gente vai criar os seus comandos, os seus textos. Por que são só 10? Porque senão a gente vai ficar horas e horas. Então, para que eu consiga dar atenção suficiente para 10, eu estou limitando para 10, para que a gente não fique tanto tempo assim, e os demais vão ter acesso ao mesmo método, mas a aula gravada. Bom, gente, aqui eu gosto de trazer essa mensagem que eu fico muito feliz, mas a Andréa falou, a melhor escolha que eu fiz esse ano foi ter feito sua mentoria, seu método realmente dá resultado muito rápido. A Andréa hoje ela está na minha mentoria mais avançada, aí com a Trícia, que estava até agora aqui com a gente. E é isso, gente. Então, encerro aqui. Até pergunta, né? Quanto custa hoje para o seu escritório para você perder os seus clientes dos sonhos, para o concorrente que cobra menos, né? Eu acho que vale muito mais do que 1.000, né? Eu acho que o custo é muito mais do que R$ 1.000. Então, eu acredito demais nessa mentoria. A gente já está indo para a 5ª turma, tá? Então, com muitos resultados, e espero tê-los aí comigo nos próximos, na próxima turma. Vou responder aqui algumas mensagens. A Márcia perguntou quando são os horários. Tá? Então, o primeiro encontro começa na terça-feira que vem, às 2 horas, dura mais ou menos 1h30. Tá? E aí, a cada semana, tem um novo encontro, em 5 semanas a gente termina. Alguém mais tem alguma pergunta em relação a conteúdos importantes e inovadores? Legal, vi aqui que o pessoal colocando. Beatriz, valeu, Márcia. Samanta gostou. Bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer demais a presença de todos vocês. E para quem for entrar aí na turma, sejam muito bem-vindos. E até a próxima. Vamos encerrando por aqui. Tenham uma boa tarde. Obrigada, João. Obrigado. Aí, a Ana Cíntia, vamos lá, Cíntia. Obrigado, Trícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.